Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal que eu falo muito de cabelo, né? Devido à minha transição capilar, mas hoje vai ser um vídeo falando de medicamento, tá? Vou falar sobre a minha experiência com oxandrolona e com testosterona em gel. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fique aqui nesse vídeo, tá? Que eu vou tentar de alguma forma contribuir com você. Então, o ano passado eu tive alguns problemas, algumas instabilidades na saúde, eu tive que procurar um endocrinologista. E, fiz tratamento, tomei ansiolítico, eu vou falar em um outro vídeo sobre esse medicamento também, que foi muito bom para mim. E eu tive também, pico de pressão arterial ano passado. Minha pressão chegou a 18, né, eu tinha 43 anos, hoje eu tenho 44, e a minha pressão chegou nesse nível que nunca tinha chegado. Minha pressão sempre foi baixa, minha pressão toda a vida, na gravidez, sempre, foi 11/8, sempre foi estável. Então, esse fator me fez correr para o médico e também o ganho de peso, né, fez eu correr para o endócrino. Então, foram alguns fatores, né, que me levaram, a esse médico, desde o ano passado, fazendo tratamento com ele, e me ajudou muito. E estabilizando, né, a questão aí da ansiedade, da pressão, né, tô tomando remédio da pressão, e estabilizou, e a gente focou depois nessa questão da perda do peso, né, que foi mais para o final do ano. Alguns meses, né, foquei nessa primeira parte e depois estabilizou, foquei nessa segunda parte, que foi o ganho do peso, né. E eu já malhava, tá, já malho há alguns anos, na pandemia parei, né, ninguém, né, podia fazer nada, parei, eu fiquei malhando em casa, ainda assim fazia exercício em casa, né, sempre filmava, colocava nas redes sociais lá os meus treinos e, 2023 eu voltei para academia, né, foi quase 3 anos, foi 3 anos depois da pandemia, isso mesmo, 2023 que eu voltei a malhar na academia. E, ganhei muito peso de 2021 para cá em diante, ganhei uns 7, 8 quilos, que foi muito para mim. Eu olhava no espelho, assim, já, não me identificava, que eu gosto de mim mais magra, eu gosto, né, da forma como a roupa me veste, gosto de me olhar no espelho assim. Então não estava mais me identificando devido a esse ganho de peso, né. Aí eu me informei também, né, eu procuro sempre me informar sobre as coisas, e eu estava vendo uma matéria um dia, não sei nem se é mesmo correto, mas eu imagino que sim, devido ao nosso metabolismo, né, depois dos 35 cair, né, e caindo, caindo. Então, eu li uma matéria falando que a mulher dos 40 aos 50 anos, ela engorda 1 quilo por ano. Então eu falei: "Gente, 2023 eu acho que eu engordei tudo que eu tinha que pra engordar, num ano", né, porque 2023 realmente eu engordei bastante, como eu disse. Então, eh, a gente focou, final do ano, foi o foco no emagrecimento. Então ele falou: "Você vai continuar fazendo, pegando firme, né, na academia", e eu perguntei para ele se ele poderia passar algum medicamento para me ajudar, né, porque ele já tinha me passado gel no início do ano, né, porque o ansiolítico ele diminui muito o libido. Então ele já tinha me passado, mas só 3 miligramas. Então eu perguntei se ele poderia aumentar e se eu poderia tomar oxandrolona. Então ele, né, devido a todo os meus exames ali, o meu fator todo ali que ele, né, o meu histórico, né, que ele já tinha ali, ele falou que eu poderia, mas com limitações, né, não ia exagerar. E assim ele fez. Passou para mim 15 miligramas de testosterona em gel, né, então tomei 3, usei 3 no início do ano, aí ele
pulou para 15, né, o gel. Usava todo dia de manhã, uma vez só ao dia, e passava aqui, ó, no braço, na parte de dentro, que é onde a parte mais fina, né, do corpo, ou então você pode usar no meio das coxas também, mas eu usava aqui no braço. Passava todo dia de manhã o gelzinho e passou também o oxandrolona, para tomar 2 vezes ao dia, 8 da manhã e às 16 horas. E assim ele fez. E assim foi feito, né. Só que o oxandrolona, ele passou para mim só 2,5 miligramas, uma dose muito baixinha, né, muito baixinha mesmo. E ao todo, né, 5 miligramas, 2 vezes ao dia, ao todo 5 miligramas. Senti que deu diferença? Senti que melhorou sim. Melhorou a minha disposição, né, melhorou a força na hora de puxar o peso na academia, tá. Nada de extraordinário, porque remédio não faz milagre, né. Tem que ser conjugado, né, para ajudar. Alimentação, atividade física e o remédio, né, tudo os 3 ali alinhados. Eu nunca fui muito de fazer dieta, não gosto de fazer dieta. Eu diminui muito a questão, né, tenho consciência, e diminui muito a questão de comer carboidrato. Diminui muito o carboidrato, mas como de tudo. Besteira, eu não como besteira dia de semana, né, geralmente quando eu quero comer assim, eu procuro mais naquele dia do lixo, mais assim, no domingo ou no sábado, tá. Tiro um dia, né, para comer uma besteirinha. E assim eu fiz. Eu sinto que me ajudou muito. Vou ter uma avaliação agora no final de abril. Eu fiz em janeiro, agora eu devo fazer no final de abril a outra avaliação. E eu senti que eu perdi muita gordura. Todo mundo tá falando, né, que sim, eu emagreci. E eu sinto pelas minhas roupas, né, as medidas, eu pedi medida, né, a cintura, eu sinto que a roupa tá mais confortável, mais legal no corpo. E, eh eu acho que valeu muito a pena, tá. Tem pessoas que tomam, né, gente, uma dosagem maior. Eu tenho uma amiga minha que ela toma aí 10 miligramas de oxandrolona. E sim, dá muita diferença no corpo dela, é nítido, né. Muito mais músculo, ela tem muito mais músculo e muito menos gordura, né. Uma coisa acompanha a outra. Mas eu prefiro dessa forma. Eu priorizo a saúde, mais a minha saúde do que a minha vaidade, né, do que essa questão do corpo torneado e tal. E é isso, eu acho eu acredito que tem que ser dessa forma, porque se você não tiver saúde não adianta nada, né. Mas aconselho você, né, a procurar um médico, fazer uma avaliação, e ele sim que vai indicar para você a quantidade que você deve tomar e usar. E se você pode, né, que tem gente que nem pode usar, né, não vai fazendo assim de qualquer maneira, porque não vale a pena. Lá na frente, né, tem um problema no fígado que vai te dar um transtorno e não vai valer a pena, né. Enfim, e o lado negativo foi a questão da depilação a laser, que eu perdi um pouco. Eu tinha feito depilação a laser, então voltaram a nascer alguns pelos, não como era antes, mas sim voltaram a nascer alguns. E também senti espinhas, eu ainda tô com algumas aqui no rosto, tá. Eu com 44 anos de idade com espinha no rosto. Então é isso, os 2 pontos negativos comigo foi esse, tá. Foi bem tranquilo e é isso, gente, é isso. É um medicamento, é andrógeno, é anabolizante, então você não pode sair, né, fazendo de qualquer maneira, tomando de qualquer maneira, né. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém, então eu acho que não te convém, fazer dessa forma. E é isso, essa foi a minha experiência, eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído, pra você. E se você gostou, né, do vídeo, se você ficou até aqui, eu vou te pedir para curtir o vídeo, para me ajudar, para o YouTube entender que é um vídeo legal, que vale a pena entregar para outras pessoas, e pedir para você se inscrever no canal para me ajudar a crescer, para me ajudar
a chegar aos meus sonhados 1000 inscritos, tá bom? Que o canal tá pequenininho aqui ainda, mas se você olhar aí, tá cheio de conteúdo legal, tá? E eu quero fazer também outros conteúdos como esse, tenho, tá? De acordo com as minhas experiências, e sim, eu tive uma experiência também com o Naltrexona, tá? Que é um outro medicamento muito forte, que eu tomei o ano passado, e eu vou fazer um outro vídeo falando sobre ele, tá bom? Então, se você gostou, se inscreva aqui, comenta, né, a sua experiência, se você vai procurar um médico, se você já procurou, se você já usou, conta pra gente aqui nos comentários, né, qual a sua experiência, tá? E desde já eu agradeço por ter ficado até o finalzinho e até o próximo vídeo.